Quando Hellboy retornou em 2019, o mundo nerd ficou hypado, e de repente esse era um momento perfeito para voltar a falar do personagem e contextualizá-lo para os mais leigos. Tipo eu, que na época nem saberia dizer quem era se me perguntassem. Por mais que o filme tenha sido uma bomba, foi um bom momento para conhecer o demônio de chifres cerrados e a sua família do BPRD. E assim saíram vídeos muito interessantes como a do quadro em branco sobre o personagem nos quadrinhos com alguns contextos de publicação, dando características interessantes sobre essa figura e o seu autor. E para a galera mais ligada nos podcasts, o Jovem Nerd também lançou um programa sobre os quadrinhos, falando mais sobre os personagens que acompanham o protagonista nessa salada de mitologias que são as histórias do Hellboy. Com isso em mente, fui revisitar os filmes e cheguei à conclusão de que o primeiro filme é legal, já o segundo virou outra coisa. E para quem tiver interesse, duas animações saíram nesse meio tempo em que os primeiros filmes saíram. O Del Toro, ao lado do Mike Mignola, pegaram duas histórias que talvez sejam dos quadrinhos, não temos certeza, e fizeram longas animados que eu adorei, porém eles não são tão bem falados assim. Hellboy, a Espada das Tempestades. Esse longa parece mais um episódio de uma série animada. Isso na verdade serve pros dois. Claro, se não fosse pelos momentos mais parados da dupla Liz e Abe, seria um ótimo episódio no meio de uma temporada. Digo isso porque o filme não procura nos contextualizar de muita coisa, e parando pra pensar, não precisamos de muito para curtir a aventura da vez. Eles nos dão uma narração de origem que é parecida com a do primeiro filme, e isso é o suficiente para começar, onde uma espada mágica carrega uma história trágica, e que ao mesmo tempo pode evitar uma catástrofe temporal envolvendo dois irmãos demônio do raio e do trovão. Uma referência mitológica que eu já conhecia mais por causa de Jovens Titãs do que qualquer outra coisa. Eles também frisam bastante sobre os dragões que esses dois irmãos podem trazer, mas a gente só vê um deles e ele morre, e o resto é de relance. O filme tem essa barriguinha, mas esse é o único ponto negativo que irei mencionar nesse momento. Hellboy, Sangue e Ferro. Apesar desse filme ter vindo depois, eu sinto que ele tem muito mais uma cara de episódio piloto, por apresentar mais coisa dentro daquele grupo de personagens, e então temos a mesma narração de origem, e então começa a história onde o protagonismo é dividido entre o Hellboy, que dessa vez é questionado sobre o seu real objetivo ao lado dos humanos por ser um demônio, e o seu pai, Trevor Brum the Worm, pois a vilã do longa é uma velha conhecida dele. A partir daí temos uma narrativa que alterna entre o passado e o presente, sendo que a partir do primeiro flashback já temos uma noção do que aconteceu, e mesmo assim ele volta. Literalmente o contexto é contado de frente para trás. De qualquer forma, o presente se sobressai, seja na história da sacerdotisa vampírica ou na ação, que pode não ser uma das melhores, mas, devido às proporções, funciona com toda certeza. Isso, claro, na minha opinião. E para finalizar, duas curiosidades. Acredito que o segundo filme tenha tido uma divulgação maior. Logo, essa é a minha justificativa para ele ter duas dublagens. Imagino que uma seja no Rio e a outra em São Paulo. A segunda curiosidade seria em relação ao design dos personagens usados nesses longas. O traço me lembra ao do espetacular Homem-Aranha e aquele filme do Batman, Gotham City 1889. E não demora muito para chegar nos créditos onde o nome do responsável aparece. E olha só quem é, Sean Galloway. Se eu não me engano, é o mesmo cara. Ele até já divulgou alguns concepts do Homem-Aranha nas redes sociais e, pelo visto, em artbooks também. Olá, eu sou o Bicho Cabeludo e esse é o meu canal, onde geralmente estou recomendando filmes, séries e animações. E no caso de hoje foi Hellboy. Por mais que os quadrinhos sejam mais ricos e complexos em relação à sua história, ainda vale a pena revisitar e visitar suas adaptações, seja na versão live action ou nas animações. E para aqueles que queriam um programa mais introdutório,
tem os que eu mencionei mais cedo. Você pode encontrá-los na descrição ou aqui no card em cima. Considere apoiar o canal com o que for possível. Sei que você sabe como é que se faz, então estou contando com você. Te vejo na próxima, valeu e falou!